Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Casal Convida. Eu sou a Mirielle. Eu sou o Marcos. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo também pra gente ver se a gente converte ele, né? E hoje a gente tem a primeira cantora gospel do canal. Ó, que responsabilidade. Primeira cantora, primeira artista. Não teve ninguém, mano. Tá bom? Ó, responsabilidade. Hoje a gente tá aqui com a Ellie. Vou deixar ela se apresentar pra vocês. Seja bem-vinda, Ellie. Obrigada! Oi, gente, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Já conheço a Mirielle há muito tempo, tá? Já te sigo há muito tempo. Desde quando você foi na Record. Nossa, faz tempo também. Amo essa história. Eu vou deixar pra falar gravando. Faz tempo. Sempre acompanhei, sempre segui. Acho que até a mensagem eu cheguei de mandar. Sério? Não respondeu, né? Não lembro. Novidade. Eu acho que não foi. A gente Não é acha que maldade, eu não respondo, né? Que eu sou metida. Não é maldade. Não, mas muita gente deve mandar, né? Sim. Até hoje, né? Porque até hoje essa história é compartilhada. É uma história muito E hoje a gente praticamente a gente vive dessa história, né? Eu também tenho a mesma história de Mirielle. Eu fugi da obesidade, emagreci. Então a gente foi fazer a faculdade de nutrição junto, se formou junto. Então a gente tem isso como propósito de vida. A gente tem uma consultoria online hoje, que trabalha no mundo inteiro, em específico em obesidade. Nossa, que incrível. Então é propósito nosso isso aí, né? Então Deus, ela fez a história dela, eu tive meu trabalho voltado a isso antes, porque eu vi do fisiculturismo já antes de conhecer ela. Eu emagreci e virei atleta. Então aí depois Deus uniu nós dois dentro do mesmo propósito. Eu falo que muitas vezes o casal, né? Às vezes eles se unem e tem que descobrir o propósito junto, né? Qual que é o propósito do casal? Deus já até adiantou isso pra nós. Ele já deu o casal com o propósito na mão. Pra vocês é bem escancarado, não precisa pra descobrir assim. Sim. O que será que é? Eu já tava na E foi bem legal que, tipo assim, toda parte que eu não tenho como dom de Deus, ela tem, toda parte que ela não tem como dom de Deus, eu tenho. Uau. Então, tipo assim, a engrenagem roda certinho. Você te ajudou muito então, né? Assim, a alimentação. Sim, tudo. Isso é muito importante. Eu principalmente. Ô, Cris, amiga. Toda. Oi. Ô, Cris, hoje vai ter um rodízio de boteco pra nós? Nossa, que da hora. Pra vocês verem. Obrigadão, Cris. Fica à vontade. Obrigado. Então, tipo assim, então ficou bem tranquilo, cara. Então ficou bem tranquilo. Deus colocou essa missão pra gente, Eu né? brincava com o Marquinhos, eu falava, nossa, Deus tem que deixar o meu propósito assim, bem escancarado, porque se depender de mim, eu sou muito lerdo. Então não tinha como. Ele te impulsiona, te ajuda? Sim, muito. A gente é muito parceiro. Eu falo com a Mirielle, ela entrou numa fase da minha vida também que eu tava destruído. Eu já trabalhava com consultoria, tinha uma outra empresa, tinha sócio. Do nada, minha vida virou assim. Quando ela me conheceu, eu já estava fora do meu peso de novo, estava com 105 quilos. Isso porque eu tinha competido 4 vezes. Estava assim, destruído, trabalhando de Uber. Então, tipo assim, quando a gente conheceu ela, que na verdade me deu força para me voltar a treinar. Eu não estava nem treinando, acho que fazia uns 6 meses, velho. Sim. Nossa. Então foi uma conexão assim, muito forte e a gente se conheceu pelo Instagram. Pelo Instagram? Eu mandei um meu oi. Meu marido eu também. E ó, pra você ver que ele. Ó, gente, só pra focar, viu? Tá vendo? A O Marisa Bruno também ficou era com apresentadora. vergonha, não quis gravar com nós. Qual que é o Instagram do Bruno? Ih, abriu papo. Pessoal, entra lá no Instagram da Ellie, segue o Bruno e fala pra ele por que ele não gravou. Ele tá vermelho aqui do lado, ó. As pessoas quis escapar sem nada hoje, né? Mas eu vou te falar, o Bruno, ele... Antes de eu conhecer o Bruno, eu lembro que eu orava e falava, Senhor, eu preciso de um marido que entenda de administração. Aham. Porque eu trabalho com música
Mas eu sou totalmente desse lado da arte, sabe? De compor, inspiração. Eu vejo uma árvore, vou me inspirar naquilo. Mas eu precisava de alguém que organizasse tudo isso, né? Porque não é porque a gente canta pra Jesus, tem um ministério, que a gente não tem que ter algo organizado. Sim. E quando eu conheci o Bruno, deu meses. Ele abriu uma empresa pra mim no meu nome, Ellen Caroline Produções Artísticas. Olha só. Ele falou assim, essa aqui é a sua empresa agora, você Ele precisa... também abriu uma pra mim. Não, e outra, né? Gente. Nossa, como eu sou. E outra, Ah, né? eu também. Aí aonde eu ia falar assim, sua profissão, cantora e empresária. E detalhe, né? E hoje, do jeito como o mundo anda, né? Ficar na mão desses empresários, nada melhor que ter um marido, né? Eu sei. Fala aí, Bruno. Eu fui uma dessas que tive empresária e acabou, né? Mas é uma história que não vale muito a pena, assim, contar, porque fiquei 5 anos presa, né, sem poder fazer nada. Caramba. 5 anos. Por causa do empresário. Por causa de contrato que eu assinei sem ler, confiei. Era um escritório sério, tinha artistas de nome, quando eu estava no secular, né? Uhum. Aí, enfim, aí depois, saindo de lá, ele não liberava, já não estava mais lá, já não estava mesmo empresariando, mas não. Mas acontece muito isso. 5 anos é muita coisa, né? É muito Mas tempo, assim, 5 muitas anos. músicas nasceram desses 5 anos. Imagino, porque deve ter sido uma fase de amadurecimento pra você também muito forte. Muito. Nossa, vivi muita coisa com Jesus nessa fase. Foi de 2016 a 2021. Caraca. O contrato acabou mesmo de vez, 1 semana antes de eu casar. Olha. Então já tava no direcionamento, não, né? Deus é perfeito em tudo que faz. Eu até falei pra ele, nossa, como pode, né? Eu vou casar 1 semana depois que eu realmente vou estar livre. É que a gente tava conversando antes de começar aqui, né? O pessoal pensa que a gente brinca, né? A gente não tem agenda de convidado, cara. A Ellen que pode falar isso. A Ellen hoje ela não mora em Taubaté, ela mora no Rio de Janeiro. Você não tem muita constância vindo pra cá, né? Bem de vez em quando, né? Algumas vezes por ano. Aí, bem no dia que eu mandei mensagem pra ela, ela curtiu, acho que algum corte que a gente postou, né, no Instagram. Eu mandei mensagem pra ela convidando, né? E por sorte amanhã eles vão ser padrinho de casamento aqui, por Deus, né? E casou de a data bater certinho e ela poder estar gravando com a gente. Então a gente realmente não tem convidado, não tem pauta, não tem nada. Quando você me mandou uma mensagem, eu acompanho vocês, né? Aí, antes de eu terminar de ler, de ver a data, eu falei, será que é tempo de eu ir falar? Porque, na verdade, eu sempre arranjo desculpa, tá? Eu sempre fico nervosa, acho que não é tempo. Até pra cantar na igreja. E agora eu tô indo numa igreja no Rio de Janeiro, aí eles falaram, não, vem fazer parte do louvor. Nossa, como eu fiquei nervosa de voltar pro louvor. O ministério, vocês não conheceram, sabe? Porque o ministério de louvor numa igreja, eles têm um direcionamento deles, específico. Tem um jeitinho deles. Então, acaba que fico um pouco nervosa, né? Mas sempre é maravilhoso, sempre o Espírito Santo flui. E não vai ser diferente aqui, com certeza. Mas na hora que eu vi, então sem ser nessa semana, na outra, eu falei, caramba, bem na semana que eu vou estar lá. Perfeito, é Deus. Eu falei, poxa. Aí eu falei, lógico que o meu marido, porque a gente teria que vir um dia antes, né? Mas eles topou, se preocupou e a gente tá aqui. Aí, a gente agradece, foi show de bola. Quando Deus prepara, não adianta, né? Eu falo pro pessoal, hoje eu vivo essa tranquilidade de Deus, né? Não me preocupo, graças a Deus, hoje eu não me preocupo mais com nada. Eu falo que as minhas orações hoje se tornaram muito simples. Eu deixo tudo na mão de Deus, peço só para Ele guiar para os locais certos e vamos embora. Aprendi bem nesse último ano e meio. Falando nisso, você sempre foi cristão ou você se converteu em alguma época da sua vida? Como Então, você conheceu Jesus? eu conheci Jesus através da minha mãe. Mas a minha mãe eu acho que ela era católica, porque ela levava a gente na igreja católica. E meu pai, eu não sei, na verdade, ele era tudo. E só que o que eu me lembro mesmo foi quando eu morava em Ubatuba, nasci em Ubatuba, litoral norte. E eu vim embora para Taubaté com 10 anos.
Aí a gente participou, a gente foi para uma igreja católica, eu fiz catequese, participava das missas. Só que daí com 12 anos, a minha mãe ela foi para uma igreja evangélica. Minha mãe e minha irmã mais velha, Michelle. Aí um dia eu fui. Só que eu ia sempre na missa e também fazia parte mesmo da missa da católica. E eu gostava. Sempre gostei, né? Porque a católica é cristão. Sim. Então eu sempre fui cristã. Mas, quando eu fui na igreja que minha mãe estava indo e eu vi todo mundo com a mão pra cima, cantando louvor e chorando, a mão no coração, eu lembro, assim, 12 anos eu lembro a cena na minha frente. Ela adorando, eu fiquei assim, ó. Eu falei assim, nunca mais vou sair daqui. E foi assim mesmo. Então, eu, com 12 anos, eu falei, nossa, eu gostei mais daqui. Então, eu não tinha ideia de sabe... É diferente. Não, eu gostei daquele jeito que eles adoravam. Porque na igreja que eu ia, na católica, eles eram bem tímidos, né? Hoje tem a carismática, que é assim, né? Que é bem parecido. Sim. Mas aqui eu ia, era bem tímido mesmo. Pouquinhas músicas, um pedacinho só da música. Eu pensei, eu desde de criança eu canto. Desde quando eu falo, eu canto. Então eu fiquei apaixonada. Então com 12 anos, eu considero que eu me converti. Aí, só que depois eu vou falando, hein? Vou pegando o privado. Que primeiro tem a transição. Aí depois tem o primeiro contato com Deus, né? Sim, com 12 anos. Gostei dessa parte, né? Mas aí eu fui vendo algumas coisas na igreja, fui crescendo, falei, entendi que não era ali o meu lugar, fui para uma outra igreja. Já estava maior, assim, não lembro a idade que eu tinha, porque como eu sempre cantei, eu fui crescendo também, fui trabalhando com a música. Então chegou uma fase que a música já era meu trabalho, uma época que eu vivia da música. Você lembra quando começou a ficar mais pegado? E essa parte, você já começou nos louvores? Não, então, isso não. Eu sempre amei louvores. Cantava com a minha irmã na igreja, inclusive a gente cantava junto. Só que como a música pra mim também era um trabalho, eu era fã de Sandy Júnior, então eu escutava música secular, fã de Cristina Aguilera. Você lembra da Cristina Aguilera? Sim. Eu era fã. Eu gostava também. Eu gostava. Então eu tinha um pouco, né? Eu tinha essa coisa do pop, assim, que legal, eu gostava demais. E também as pessoas me ouviam cantando, você tem que trabalhar com música. Aí com 19 anos, será que era 19 anos? Eu acho que era 19. Eu não trabalhava ainda com banda, assim, já tinha feito alguma coisinha. Mas aí eu me inscrevi no programa Ídolos, que é reality. Olha, eu não vou conseguir fazer as contas aqui agora, porque eu tô nervosa, mas eu só vou fazer assim rápido. Estou um pouco nervosa. Mas eu acho que eu tinha 19 anos. Ajuda, marido. Era em 2017. Não, 17 não, 2007. 2007. Vocês vão saber quantos anos eu tenho agora. Então, em 2007, eu me inscrevi. Só que eu nunca fui artista da família. Eu cantava, eu sempre fui muito afinada. Quando eu era criança, minha voz era a coisa mais linda. Eu lembro da minha voz. Você nasceu com o dom já. Sim, era bem agudinho, muito afinado. Só que eu sempre fui muito tímida. Muito mesmo. Só que as pessoas sempre falavam, você nasceu pra isso. Você tem que, tem que cantar. Ficava enchendo o saco, vai, canta. Nossa, eu não cantava pra ninguém. Quando eu tinha 5 anos, eu já entrei no coral da Fundação de Arte de Ubatuba, que era do lado de casa. E eu e minhas 2 irmãs, a gente sempre tinha solo no coral, sabe? O coral cantava, mas tinha música que a professora dava parte pra gente fazer sozinha. Sempre na apresentação, eu cutucava a minha irmã e falava, faz que eu não vou fazer não. Eu nunca fiz o solo, nunca fiz o solo. Vocês acreditam? Minha irmã que era artista. Eu acho que ela amava quando dava o solo, porque ela tinha a maior parte, né? A Michelle, minha irmã. Então ela sempre foi artista da família. Festa de escola, cantava, ia no palco. Nossa, todo mundo admirava, falava. Eu amava cantar, sempre fui apaixonada por cantar. Mas eu gostava de ficar escondidinho. Gente, eu jamais. Nossa, muito tímida. Então, quando eu me inscrevi no Ídolos,
Eu falei, gente, meu Deus do céu. O que eu vou fazer agora? Não, mas foi engraçado. Eu sei que Deus me escolheu pra música, sabe? Eu sei que é através da música que ele se manifesta em mim, que o Espírito Santo se manifesta em mim. Eu fiquei emocionada, não é emoção. Por quê? Tô lembrando de como eu era. E quando eu fui no Líder, gente, em 2007, eu fui. Qual palavra que eu posso usar? Pode falar, é que eu não gosto dessa palavra, mas foi um desastre. Eu cheguei pra cantar, eu sei que eles... Mas deve ter ficado hiper nervosa, né? Sim. Puxa, a gente, antes de cantar pros jurados, a gente passa por várias fases. A gente dorme na fila. Sofre tudo, né? Nessa época era 15 minutos. Isso daí ninguém filma, né? Poxa, até filma na fila lá. Na fila, mas não fala que fica lá dormindo. Mas não fala que tem várias fases antes de chegar no jurados. São 3 fases antes do jurado. Você canta numa tendinha dos produtores, depois noutra Caraca, tenda. mas tem uma galera ali. Como é que chega no jurado? Depois Porque a galera ali que no jurado já tá um desastre. E né? eles pegam os piores dos piores, os mais engraçados, e os que eles mais gostam, que são Ah, tá. cantores. Põe um lá, uns bem ruins lá pra Sim, fazer a sim. graça do programa. Tem duas, Era muito bom. duas seletivas, separa os bons e os piores. Bem isso mesmo. Aí quando fui, gente, nervosa do jeito que eu era, fui parar nos jurados. Aí eu cheguei no jurado, cantando já toda tremendo. Tremia inteira, mas inteira. Aí daí a Cis falou, o que tu vai cantar? Eu disse, o que eu cantei mesmo? Eu acho que eu cantei. Eu acho que eu cantei Vanessa Camargo. Nem era você, entendeu? Nem lembro, pode ser, viu? Cantei ela. Calma, porque eu tava cantando muito rápido. Sabe quando você pega a música lenta e você... Calma, Não, e a gente bichinha. calma, o pessoal manda a gente ficar calmo, parece que deixa mais nervoso. Né? Ela falou assim, olha o jeito que tu tá. Aí até falam assim, ela até falou assim, é assim que tu quer ser um ídolo? Nossa. Eu comecei a chorar. Gente do céu. Aí canta outra música. Cantei outra música. Aí eu disse, não, pra mim estavam lá assim me torturando mais ainda. Aí eles cantam outra música. Nossa. Aí cantei. Aí eu lembro que o Arnaldo Sacomani falou assim, gostei dela. Aí eu, que chique, ele gostou de mim, gente. Eu chorando, toda maluca aqui. O povo chega lá, né? Chega nervoso, mas ele não faz o que eu fiz. Só sei que eu passei. Olha. Eu passei, eles deram sim. Aí fui pra fase. Você parece que tava nervosa, né? Gente, mas mesmo assim, né? Uma pessoa que canta e quer. Ser um ídolo. Tem que estar preparado, ser um ídolo. Tem que estar, no mínimo, preparado, assim, o emocional, vamos dizer, né? Eu lembro que a hora que eu saí dessa linha que eu passei, eu caí, assim, de tão nervosa. Eu nem sei se eu desmaiei, eu sei que eu perdi as forças nas pernas. Tava segurando a pressão, tava lá dentro, tava segurando em pé. Depois eu fui pra fase do teatro, aí eu, vai, passa pra frente, canta. Gente, eu fui cantar, eu fiz, onde você quiser, eu, tudo todo mundo assim, ó. E o pior, isso foi comercial, toda hora fala, terça-feira tem ídolos, aonde você quiser, eu, Nossa, uma semana passando. Um dia eu tava no supermercado, passou, eu falei, meu Deus do céu, deu super bom pra mim, né, mas daquele jeito. Então, aquela expectativa, será que ela passou? Eles foram lá, fizeram toda a encenação comigo. Aí no fim eles me deram chance pra cantar de novo. Lembro que esqueci o nome dele, o Miranda, ele até faleceu, né? Ele era só a encenação que ele era maldoso, que ele era um amor. Sério? Ele falou assim, tava nervosa, né? Eu falei, tá. Aí ele falou assim, então a gente resolveu te dar outra chance. Cantei, passei, que todo mundo ficou comovido comigo, me jogaram pro alto, foi super legal. Nossa, legal. Aí passei da outra de novo, daí na última fase do teatro eu já não passei. Mas pra mim, chegar até ali, 15 mil inscritos eram os 80. Eu já achei assim, existe um favor de Deus sobre a minha vida. Não, Deus já foi empurrando, né? Totalmente, não era possível. Era Deus mesmo. Eu tenho Ficava convicção. nervosa, Deus falava, vai, filho. Eu tenho convicção que era algo de Deus mesmo, assim. O que eles viam em mim não era algo que vinha de mim. Eu sei que era algo de Deus, eles viam algo de Deus em mim. E aí tá, e nesse programa, tudo isso pra falar porque eu comecei a trabalhar com música. Eu conheci uma amiga minha, a cantora Paula Vincini, que não tá mais aqui com a gente.
mas ela me ajudou muito. Ela me colocou numa banda de baile e eu lembro que ela falava assim pra mim: você tem noção do quanto você é bonita? E eu, gente, eu tinha esse problema, eu me achava muito feia. Eu morria de vergonha da câmera ver no meu rosto. Eu não me achava bonita. E ela começou, sabe, a falar pra mim assim: meu, você é muito bonita, você não vê que as câmeras vêm em você? Eu falei: não, até parece, né? Ela era em você, você tem que acreditar em você, você tem talento, você é bonita, eu vou te ajudar, vou te colocar numa banda aí. Eu, com 19 anos, eu comecei a trabalhar com banda de baile. Vai destravando na banda de baile. Eu não gostava, porque eu tenho algo assim, banda de baile você tem que ser crooner, você tem que cantar o máximo parecido com o cantor, o dono da música. Não tem identidade. E eu sempre queria pôr meu jeitinho, nossa, daí o dono da banda falava: não, não é o seu show. Então eu sofri um pouquinho, mas eu sabia que era necessário pra mim financeiramente. Porque a gente foi embora de Ubatuba porque a gente faliu, meu pai tinha uma pousada lá, então a nossa situação era muito precária, muito mesmo. Então eu precisava trabalhar e eu sempre sonhei com a música. Eu sempre soube que Deus tinha pra mim algo com a música. Desde novinha eu assistia televisão e eu tinha a convicção que eu ia estar lá um dia. Eu olhava a televisão, eu sabia, não sei, era algo, se era uma visão, não sei o que era. Mas eu tinha certeza que eu ia estar lá. E para as pessoas que nos conheciam era algo praticamente impossível. Era impossível. Como que essa menina que tem vergonha de cantar, nem canta? Eu tinha essa certeza. Então, até por isso que eu me inscrevi. Então, aí comecei a trabalhar e com a música, aí eu fui para uma outra igreja, né? Eu lembro que nessa igreja o pastor me falou comigo com carinho, tudo, mas falou: olha, para você estar no louvor, você não pode estar cantando uma banda de baile, porque... Não dá para andar junto. Porque você canta umas músicas que, né? Aí até acaba, né? Usando umas roupas assim, músicas que acaba sensualizando mais e tal. Só que na época eu não entendi. Eu só sei que eu fiquei bem revoltadinha, assim. Eu falei: vai pagar minhas contas? Eu não falei pra ele, eu pensei, né? Eu fiquei em pensamento só, né? Talvez ele pudesse falar de uma outra maneira, eu não sei. Mas ali eu escolhi o trabalho, né? Aí eu saí da igreja. Aí a música virou a minha prioridade, vamos dizer assim. E nessa fase que o pastor chegou e falou isso pra você, você parou de frequentar a igreja ou não? Parei de frequentar a igreja. É um baque, né? Porque... Você não conseguiu discernir ele. Não, porque eu não li a Bíblia. O jeito que ele falou te travou. Eu não li a Bíblia. Na verdade, eu sempre falo, né, que eu sempre amei Jesus. Mas, na verdade, eu sempre ouvia falar de Jesus. Mas não existia amar Jesus sem conhecer, né? E a gente, sem conhecer a palavra, tem muita coisa que é do mundo que a gente acha que é normal. Então eu tipo assim, o que tem eu cantar numa banda lá e cantar no louvor? A gente não consegue enxergar ali o peso, né? Sim. Mas eu, na verdade, né, eu tô até assim, pensando nisso agora. Às vezes já era Deus ali querendo me tirar desse meio, porque eu me machuquei muito, sabe? Eu sou uma pessoa muito emotiva, sensível, então eu vivi muita coisa. Eu tive uma fase na minha adolescência até que de bagunça, de beber. Eu não usei droga, mas bebia. Qual a palavra que eu vou usar, gente? Coisa ruim que eu fiz na minha vida foi porque eu bebi. Sabe? Eu ia falar, então, eu acho que ali Deus já estava querendo me separar, mas aí eu não discerni, né? Como que eu ia discernir? Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia alguns versículos que todo mundo conhecia. Mas talvez ele queria que você tivesse outras experiências. Então, eu sei que ele cuidou de mim no meio de tudo isso. Mas aí quando eu fui sair da igreja, comecei a cantar em banda de baile, aí eu fui amadurecendo um pouco mais, assim, fui de novo nesse programa no Ídolos. Foi de novo? Fui de novo, passei por aquela fila de novo, tudo de novo, cheguei no jurado, os 3 me deram não. Foi em 2008. Aí quando você voltou, você já estava mais tranquilo? Eu estava mais tranquila, mas eu não tinha uma identidade, assim, sabe? Eu tava... O que você sentiu do primeiro pra isso, que você estava diferente? Eu tava mais madura, porque o outro eu era eu 19 anos, parecia uma menina chorando, nervosa. E no outro eu não chorei não, ficava nervosa, mas eu cantei uma música que eu nem costumava cantar, sabe? Então eu tava ainda
criando uma personalidade assim, musical, uma identidade musical, né? Nesses dois, você não acha que talvez no primeiro você mostrou a Ellen que era de verdade, no segundo você estava inventando uma Ellen para eles? Não, Pode ser isso que eles acredito... enxergaram de você diferente, né? Então, o segundo, com certeza eles viram assim, eu não vi, o que ela tem de diferente, sabe? Ela cantou aqui, eu lembro que eu cantei aquela música Como Eu Quero, daqui de Abelha. No primeiro você foi coração aberto, né? Fui, exatamente. E fui cantando as coisas que eu gostava, que era pop, Marisa Monte eu gostava. Que de Abelha, assim, eu gostava e não ouvia muito. Acho que é porque era uma música, não sei. Tava em alta. Enfim, aí... mas a Paula Lima era jurada, né? Ela falou assim pra mim: eu gostei de você. Pra mim, pra você falta estrada. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falta estrada, eu vou pra estrada. Fui pra estrada. Só que no meio de tudo isso, gente, nunca teve um ano assim que eu passava sem ouvir alguém me falando: você nasceu pra cantar pra Jesus. E dentro de mim, eu já sabia disso. Eu lembro que eu falava assim para Deus: eu vou fazer a minha carreira, eu quero, assim como qualquer profissão, que o médico faz medicina, se especializa, quer alcançar lugares maiores, a música para mim, ser conhecido, era o meu lugar maior, onde eu ia ter o meu sucesso, onde eu ia conquistar e mudar a vida da minha família, a minha vida. Então eu falava para Deus: eu vou conquistar tudo na música, depois que eu já tiver conquistado tudo, eu paro e vou cantar só pro Senhor. Que doido. Ele, Você não tinha noção do que ele faz, nossa, né? Aí as pessoas falavam, tinha gente que ficava até brava comigo, tá? Nossa, você está negando o seu chamado. Mas sabe o que é o problema? A Miriam passou muito isso agora e ela está saindo disso exatamente agora. Que a Miriam aconteceu? A Miriam veio de obesidade, né? Todo gordinho é tirado do sarro, né? Todo gordinho é feio, todo gordinho é esquisito. E ela ficou muito bonita. Então hypou, explodiu, né? Se converteu. Aí Jesus trouxe ela lá para comer de novo. Só que agora você vai trabalhar no seu propósito. Então, quando é propósito, demora. A gente aceitar, demora. Porque é difícil, a hora que você põe o pé, você começa a fazer algo, te tira. Aí você começa a fazer, começa a mexer, você toma uma pancada, você já acha que não é, demora. Quando é propósito, é tudo que o demônio tiver que fazer de errado, ele vai tentar te tirar do caminho. E vai manipulando a nossa mente. E vai te pondo barreira. É que quando a gente não... Porque nem se falou, a gente não conhece a palavra, não está aprofundado, a cabeça pensa um monte de coisa, né? Sim. Que nem você falou, vou ficar famosa, vou deixar bem minha família e depois eu paro. A gente não tem noção do que Deus faz, né? Sim, tem noção. A gente sai fora, porque hoje, você mesmo ouvindo falar isso, fala, que viagem, né? Porque eu queria estar no controle da situação. Sim. Eu queria, assim, eu fazer tudo na minha vida, ter controle da minha vida, e ser cristão é totalmente entregar o controle. E aí, quando eu saí desse programa, que eu levei os nãos, eu realmente me preparei para voltar. Porque era questão até de dar orgulho para minha família, porque era como se fosse dar um diploma para os meus pais, sabe? E você deve ter pegado um rolê assim, né? Você devia ter uma vida muito boa, pequena, pousada, uma vida estabilizada, e perdeu tudo. Tipo, você deve ter agarrado isso aí com a oportunidade de voltar a dar tudo que seus pais tinham, né? Sim, eu tinha muito isso na cabeça. Eu lembro que eu sempre pensei isso desde pequenininha, desde quando a gente veio para Taubaté. Então, eu quero mudar a vida da minha família, a minha vida. Sempre pensei nisso. Pensa uma criança ficar pensando nisso? Eu fico pensando nisso hoje, eu era muito pequenininha e eu estava focada responsabilidade nisso. dessa, Então, a música pra mim, eu estava focada nisso. E eu lembro que eu via a Aline Barros, sempre fui fã da Aline Barros, desde pequenininha. E ela toda doce, né? Falando daquele jeitinho. Eu falava, gente, mas nem se eu quisesse ser cantora gospel, o jeito que a Aline Barros é. Imagina eu, qualquer coisinha, se me irritar, eu já ficava nervosa. Tipo, eu nunca vou poder estar no altar. Então tinha isso também, tinha esse conflito dentro de mim. Eu achava que para cantar para Jesus eu tinha que ser perfeita. Então eu falava, Deus, esquece, não existe. Tá longe de mim isso daí. Tá longe, de verdade, era um conflito. E também sobre a música era meu trabalho, eu ganhava dinheiro com a música.
Eu também nunca achei certo na minha cabeça eu ter uma carreira cantando música para Deus e ficar dependendo do dinheiro disso, sabe? Eu queria fazer isso já milionária. Eu falo, ficar bem milionária. Quando eu tiver com muito dinheiro, eu vou fazer de graça para Deus. Olha isso, gente. Nem faz esse corte aqui, senão a pessoa vai achar que eu... Mas é coisa que tudo inimigo vem trabalhando na cabeça. Se a gente for pensar, então, como é que o pastor faz? O pastor vem do ministério. É a mesma comparação. Então, se é viver do seu ministério. É que a gente começa a conflitar um monte de coisa que não tem nada a ver. Que nem era hora de pensar nisso, né? Era só na hora de entregar e... Mas por exemplo, eu poderia ter feito outra coisa. Uma coisa que eu me arrependo hoje, do fundo do meu coração, como eu fiquei muito assim na minha mente, que eu queria não só mudar a minha vida, mas a família inteira, e também de achar que o sucesso na música é só se você ser conhecido, eu poderia ter me preparado em outras coisas, por exemplo, como professora de canto. Eu sempre gostei da música, mas eu não, fiquei focada só nisso. Tanto que de 2008 até 2011 eu me preparei realmente, voltei nesse programa. Aí já estava até maior, o programa era 50 mil inscritos. Me inscrevi e fiquei em terceiro lugar. Eu cheguei até a final. Fiquei. A gente final ficava é 3, confinado. né? Final é 3, né? O último dia é 2, né? São 2. E então ali eu falei, nossa, só que também eu via a graça de Deus sobre a minha vida, porque aí eu já estava começando a ler a Bíblia. Porque eu também era muito nervosa. Eu nem gosto de assistir. Eu acho que eu não gosto de ir cantando. E, então, ficar em terceiro lugar, com muitos cantores maravilhosos, tem amigos até hoje do Ídolos, em 2011. Então, eu vi realmente. Eu lembro que um dia um dos jurados, que era o Henrique Bonadinho, ele falou assim pra mim: sei que tem uma coisa em você, tem uma energia, sabe? Na hora que ele falou uma energia, eu já sabia que era algo de Deus. E eu sempre falava de Deus, então ali eu já estava até crentona, que era a crentona porque eu não conhecia muito, porque a gente fica religioso, né? Sim. Então era bem crentona, eu usava vestido. Mas tudo era Deus pra mim, né? Eu lembro que quando eu fui na primeira audição de 2011, o Marco Camargo falou assim: o que você vai cantar? Eu falei: vou cantar o amor. Porque ali eu já tinha entendido que o meu propósito era cantar o amor, sobre o amor. Então, música de casal, música para Deus, música para criança. Então, ali eu já tinha minha identidade musical, já estava me encontrando mesmo, sabe? Com aquilo que Deus tinha me feito para ser e fazer. Através da música, eu falo, né? Que é a minha identidade mesmo, assim, de filha foi só depois, tá, gente? E aí, eu lembro que eu fazia umas versões de algumas músicas lá no programa, então as pessoas gostaram disso em mim. E os jurados também, né, às vezes um ia contra nas outras fases, não, você foi bem, mas enfim, fiquei em terceiro lugar. Quando eu saí, aí eu comecei a participar de uma célula. Você foi começar a voltar para a igreja? Foi depois do programa, acredita? Eu fiquei em terceiro lugar. Você morava aqui em Taubaté já? Morava em Taubaté. E o engraçado é que tinha tudo para ser o contrário, né? Pô, fiquei em terceiro lugar e realmente deu uma repercussão legal na época. Só que o Espírito Santo começou a me chamar. Eu saí do programa, minha irmã falou assim: tem um pastor que ele falou que quer falar com você. Eu falei: mas da onde esse pastor de São Paulo? Ele quer que você vá lá. Eu falei: mas se não for pastor, se for, sei lá, um sequestrador, alguém. Minha irmã, Michelle, eu falei: Michelle, meu Deus do céu, só sei que a gente foi. Ele falou assim: Deus mandou dar um recado para sua irmã. A gente foi lá, na igreja dele. Foi na igreja e ele falou para mim assim: o que Deus tem para você é um ministério, não é o secular. Eu, assim, né, já... Tô sabendo. Tá. Eu só sei que eu lembro, nesse dia eu fiz uma oração e eu fiz uma música na oração. Eu estava na igreja, eu estava cantando um louvor lá e eu fiz uma música de pensamento. Foi o primeiro louvor que eu fiz para Deus. E ali eu entreguei para Deus, eu falei, ali eu até fala que não vou mais fugir, me acho só em ti, mas depois fugir.
Eu falei, depois eu fugi, porque eu tinha esse conflito do meu trabalho. Mas aí eu fiz participei dessa célula, acho que quase um ano, me batizei, fiquei na igreja, tava, sabe, já começando a, poxa, acho que é isso mesmo. Tava aceitando. Eu acho que eu preciso ser radical. Eu sabia que quando uma vez eu estava cantando num barzinho, a moça veio chorando me abraçar. Eu sinto Deus quando você canta. Eu falei, nossa, gente, não é possível. Não é possível. Aí, eu tava nessa indecisão. Eu lembro que eu tinha feito um louvor e escrevi um pagode. Nossa. Eu fiz um louvor que chamava Eu Confio, porque mesmo tendo ficado em terceiro lugar no programa, as pessoas vinham assim falar comigo com muito carinho. Então, torcendo muito pra você, que pena que não deu certo. Eu ouvia muito isso. Que pena que não deu certo, mas pra mim tinha dado muito certo. Pensa aquela menina que não tinha coragem de cantar em nenhum lugar. Então, pra mim tinha dado certo. Mas, era o Espírito Santo falando comigo. Sabe, preciso entender por que as pessoas estão falando isso. Não é à toa. Eu senti que não era à toa. Aí eu senti o Espírito Santo falando pra mim assim, eu tenho algo pra você, mas eu preciso preparar o seu coração ainda. Então na canção eu falo, é mesmo? Eu confio? Muito pouco eu sei, mas é grandioso o que eu senti. A minha vida te entreguei e eu confio em ti, no que tens pra mim preparado, e eu espero sim meu coração ser transformado. Eu sabia que... Quem sabe cantar ao vivo. Eu sabia que poderia ter ganhado o programa, né? Mas eu sabia, lá no fundo, que eu não estava preparada. Não, e foi o limite que Deus pôs pra você. Foi, com certeza. De repente, se você ganhasse, você já ia escapar pro outro lado. Eu não sei o que aconteceu, porque quem mas ganha não era... o ídolos, a galera já sai caçando, né? Então, na verdade, até quem não ganha, tá? Porque eu tive várias propostas, e uma dessas que foi porque eu comecei a compor pagode e tal. Mas pra mim, ter ficado em terceiro lugar foi um presente, porque eu tenho uma cena que eu criei minha sobrinha desde que nasceu, como filha, minha filha, né? E ela era novinha na época, e ela chorou muito quando falou, quem sai hoje é a Ellen. Então ela foi lá pro palco comigo e ela chorando assim, abraçada comigo. Então a cena foi linda, eu tenho até hoje essa cena guardada. Muitas pessoas vêm falar comigo até hoje, que se emocionaram, ficaram tocados com essa cena. Então foi um presente pra mim aquilo. Deus é perfeito. Deus sempre me tratou como filha, mesmo eu não sabendo que Ele era meu pai. Sabe, hoje eu vejo tudo que Ele fez comigo na minha trajetória de vida, o cuidado de pai mesmo. E então me batizei, fui para essa igreja. Eu lembro que até a pastora, a mulher do pastor veio falar comigo, acho que você tem que tomar uma decisão, sabe? Já acelerando. Desse jeito mesmo, mas ela não estava errada não, eu precisava tomar uma decisão. Aí tinha um missionário que estava num culto lá na igreja, aí ela me levou lá. Aí ela contou um pouco a minha história, eu lembro que ele falava desse jeito, assim. Aí ele contou toda a minha história, de TV, essas coisas. Aí ele falou assim pra mim, não. Deus tem coisa pra fazer com ela no mundo ainda. Senhor amado. Eu preferia que ele não tivesse falado isso. Se era de Deus, eu não sei. Sabe que deu o Leandro pegando no faz? E foi a pior coisa que ele fez na vida, que um dia ele foi, em vez de ir para a igreja, já era pastor, em vez de ir para a igreja dele, ele pegou o caminho contrário e foi numa igreja escondida onde ninguém conhecia ele. Aí ele chegou na igreja, sentou no fundo e falou, só quero receber. O pastor lá da frente já enxergou ele e pôs ele do lado dele. Ele tinha quebrado o palco aéreo, ele tinha se arrebentado os dois, então ele estava moído. Ele falou que na hora que ele foi fazer a oferta, ele falou, senhor, vou pôr meu dinheiro aqui, só que eu vou ofertar minha família, a Lília, a Érica, eu para as nações. E tá aí hoje, né? Tá aí hoje. É verdade. Então foi daí já. Ele brinca, né? Que... Então, aí quando ele falou isso... Você pegou pra vocês. Poxa, como eu era totalmente confusa nisso, sabe? Porque era meu trabalho. Aí eu tinha conversado com o Arnaldo Sacomani, por causa do Unidos eu tinha um contato dele, mandei um pagode que eu tinha feito. Eu falei assim, o que você acha?
Aí ele falou pra mim, eu acho incrível. Aham. Eu falei, poxa, o Arnaldo Sacomani, que era um dos maiores produtores de pagode, compositor. Ele que fez a Sorria, né, dos Travessos, então... Eu falei, meu Deus. Só que eu tinha acabado de fazer também esse louvor, que eu cantei um pedacinho. Também Eu falei, e agora? E agora? E tinha, acho que até uma proposta também, esse louvor, eu não lembro direito também, ele já fez tanto tempo, gente, a gente tá falando de 2011. Eu achei que Deus ele tava cobrando posicionamento. Por isso que ele deu as duas. Sim, ele tava cobrando. Por isso que ele deu as duas músicas. Falou, agora vamos ver quando essa menina vai. Ah, onde eu fui? Adivinha? O pagode. Vamos ver se ela acerta ou se ela vai sofrer mais um pouquinho, né? Fui, eu lembro até que o pastor na época falou pra mim assim, e se eles falarem pra você usar roupa curta? Não vou usar de jeito nenhum. E se eles falarem pra você fazer isso? Não vou fazer de jeito nenhum. Usou. É o primeiro show, né? Poxa, daí eu fui porque eu conhecia uma amiga minha que tinha participado do Raul Gil, e ela falou assim, e ela conhecia o meu projeto de pagode, porque eu montei tudo certinho. Montei a banda, fiz um book com cavaquinho, pandeiro, fiz várias músicas, montei todo o planejamento de uma carreira no pagode, porque eu falei assim, eu sempre amei pagode desde criança, né? Então eu falava, caraca, legal, né? Uma mulher no pagode, eu lembro que tinha Adriana Rapaziada, mas nessa geração não tinha. Eu até falei pra Nelson, por que não tem hoje, né? Uma mulher no pagode? Ele não tem, mas a gente pode ter. Ele falou, vamos conversar? Só que daí a minha amiga falou assim, que participou do Raul Gil, Ellen, o Rodriguinho, ele é jurado do Mulheres que Brilham esse ano, se inscreve. Aí eu fui, peguei o celularzinho, falei assim, oi, Manoela Caroline, tô aqui pra cantar pagode, porque o nome é Mulheres que Brilham, eu acho que tá faltando uma mulher brilhar no pagode. Muito marqueteira, né? Poxa, eles me ligaram no outro dia. Eles me ligaram. Poxa, mas aí você vai cantar, só vou se for cantar pagode. Ela, não, mas a gente achou incrível, a gente quer mesmo que você cante. E eu fui e eu ganhei. Nossa. Eu ganhei o programa. Aí que foi que... Estourou. Não, estourou não, né? Estourou, você sabe, você me conhecia. Na verdade, assim, eu digo... Aí, acabou a igreja, né? Aí saiu da igreja de novo. Aí, sim. Aí eu fui embora pra São Paulo. Mas o meu coração sempre teve temor a Deus. Sim. Sempre. Então, mas eu nem tinha tempo, porque daí ficou muito corrida a minha vida, porque eu entrei num escritório grande, gravei o CD, assinei com gravadora, comecei a fazer divulgação no Brasil inteiro, nas rádios, shows, abria shows de artistas grandes, então eu tô totalmente focada nisso. E só que lá dentro de mim, dentro do meu coração, sempre, eu lembro que eu falava assim no final dos shows, acredite nos sonhos de vocês, Deus abençoe vocês, e dentro de mim, hoje eu sei que era o Espírito Santo. Dava uma pregadinha. Mas esse não é um sonho. Dava uma pregadinha no final. Mas se você está vivendo realmente o sonho, porque eu sempre tive o sonho de cantar louvores, músicas de amor mesmo, algo com propósito, para tocar o coração da pessoa, para trazer transformação para a vida da pessoa. E o show que eu estava fazendo era de entretenimento. Show de pagode, balada, tudo. Fui em todos os lugares. E agora a gente vai dar uma paradinha pra gente comer. E daí nós vamos descobrir a segunda parte, como que deu certinho. Que jogou a âncora e trouxe de volta de novo. Daqui a pouco a gente volta, hein, galera. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. Na Variô você vai encontrar tudo que todos nós amamos. É o lugar ideal para reviver aquele gostinho de infância com seus doces favoritos e com certeza um desses vai te agradar e deixar seu dia mais feliz. Aqui você encontra a maior variedade de doces, balas para satisfazer qualquer gosto. Além disso, a Variô tem tudo o que você precisa para fazer a sua festa, de bexigas à decoração, tudo que não pode faltar no seu dia especial.
A Variou pensa em cada detalhe para deixar os seus melhores momentos ainda melhores. Quer presentear quem você ama? Quer fazer uma surpresa? Quer viver um dia incrível com tudo que você merece? Na Variou você consegue tudo isso e muito mais. Variou, aqui a sua criatividade ganha vida. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Ah, galera, já comemos um rodizinho de boteco. E aí, gostou? Eu amei. A gente demorou, porque acabou muito rápido. Deu até um soninho agora. Deus ali. Deu até um canseirinho. Agora tem que trazer a memória aqui o que a gente estava falando, porque... A gente parou, acho que dá pra gente iniciar agora na sua volta. É. Daí, né, pegou aquela fase da fama, começou a rodar o Brasil, fazer show, tal, gravadora, blá blá. Foi, E aí, verdade. que hora que Jesus falou, chega, é pra cá. Já deu, já brincou demais já. Então, eu lembro de um dia, eu fiz um show e aí um cantor que foi embora comigo na van, que eu fui embora mais cedo, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim: você é muito bom o seu show, você faz muito bem isso, você canta bem, você tem carisma. Eu começou a me elogiar um monte. Aí ele falou assim: mas você sabe que não é isso que você nasceu pra fazer. Nossa. Ele falou isso Mas o pra cara mim. do mundão ou não? Pô, vou falar quem foi o Krigor. Caraca. Será que ele lembra disso? O Krigor, lembra do Krigor da Exaltação? É. Ele falou isso pra mim. Não sei nem se ele lembra que ele falou isso pra mim. Caraca, velho. Você sabe que não é isso. E no pagode. Gente, de verdade, eu acho que nem ele nem deve lembrar. Eu acho que foi o próprio. Ele foi usado por Deus naquele momento. E aquilo, eu já tava assim, passando por algumas coisas, sabe? Já tava naquela fase. Tava clareando as coisas. Eu não tava bem. Então, muitas vezes eu até me sentia ingrata, porque eu ia conquistando algumas coisas. Você não tava feliz eu com não aquilo consegui. Eu sabia que não era realmente aquilo que Deus tinha pra mim. Eu sabia. Muita gente fala assim: mas isso por que não é de Deus? É seu trabalho, você está conquistando essas coisas, mas eu sabia que não era de Deus pra mim. Não era. Ele me permitiu viver tudo aquilo. Aí depois que ele falou isso, eu comecei a pensar mais sobre. Eu falei: gente, será que eu tô fazendo tudo errado? Aí eu comecei a orar. Eu lembro que eu ia pro quarto e falava: Deus, se não é pra eu estar aqui, então me tira daqui. Porque eu tinha um contrato assinado que se eu fosse pedir a rescisão, eu tinha que pagar 1,5 milhão. Caramba. Não, eu tinha só 1 milhão. Tava faltando meio, eu ia ter que fazer mais 2 shows. Mas como Deus tinha pedido aquela hora, pra mim eu não podia fazer os 2 shows. Totalmente uma brincadeira. Não tinha nem perto disso, assim. Enfim, não tinha. E eu sei que isso na minha vida sempre foi honesta. Então, eu sei que eu ia ficar devendo a vida inteira no escritório, se eu pedisse a rescisão. Porque tava lá, eu assinei aquilo. Aí eu comecei a orar: me tira daqui, Senhor. Aí nessas minhas orações começou a nascer canções, louvores. Aí eu comecei a compor louvores. E teve um louvor que eu escrevi. Depois que eu fiz esse louvor, eu lembro que eu não estava tendo férias, nada assim. Eu já estava quase 3 anos sem parar. Só rodando. Aí o carnaval vai ser minhas férias. Daí eu pensei: poxa, minhas férias eu vou passar com Jesus. Eu vou na Poema, passar o carnaval na Poema. Que top. Aí eu falei: nossa, glória a Deus. Muito feliz. Aí daqui a pouco o meu empresário me manda mensagem:
acho que no outro dia. Ele disse, você vai cantar na Sapucaí, Nossa. com o Péricles. Nossa. Eu falei, fui pra Deus. Eu falei assim, Deus, E aí, qual que é? eu fiquei brava com Deus. Eu falei que eu ia passar com o Senhor na Agora que eu igreja. sei que eu- Mas aí agora eu vou passar com o Caí no carnaval. Fui. Eu lembro até que esse é até um testemunho. Eu tava escutando muito aquela música. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Conhece? Do Eli Soares? Sim. Eu só escutava essa música porque eu tava nessa A transição. orando pra saber mesmo o que Deus queria de mim. Aí tô no aeroporto assim, não acredito que eu tô aqui. Eu morria de medo de voar, eu ia sozinha. Nossa. Eu nunca ia sozinha. Eu falei assim, outra. O Senhor falou, porque eu tinha uma palavra que eu ia voar muito, que eu ia pegar muito avião na minha vida. Sabe essas frentes de cockpit? Fala mesmo? Esqueci o nome. As senhorinhas do cockpit. E deu uma palavra no dia, falou assim, eu te vejo voando no mundo inteiro. Você vai voar muito de avião. E eu falei assim, e nem o meu medo o Senhor me tira. Gente, que doida, né? Eu lembrando disso. Aí eu lembro que não tinha ninguém. Eu falei, nossa, tô no lugar errado. Eu tava mesmo. Aí eu fui correndo pro meu avião, sério. A hora que eu olhei assim, era Eli Soares, mesmo voo que eu. Nossa. Da música que eu tava escutando. Meu Deus. Não acredito que é Eli Soares. Aí eu vou falar com ele. Aí eu fiquei com vergonha. Só que eu tentei na minha poltrona, era um casal de cantor gospel que tava do meu lado. Olha, Você acredita? Eu só falava de Deus, eu ia de saia, no reteté, sabe, assim, fervoroso mesmo. Gente, eu sei que eu tava na janela, eu olhei pra janela, quando eu voava, não tinha nem coragem nem de olhar pra janela. Deixava fechado, não podia olhar. Naquele momento, eu olhei assim, e vi aquele céu. E o Espírito Santo falou pra mim assim, você tem medo de avião porque você não confia. Faz sentido. Por que eu tenho medo? Porque eu não confio em Deus do jeito que eu tenho que confiar. tá me mostrando tudo e eu tô... Era tudo superficial, tudo que eu vivia com Deus. Até ali, assim, sabe? Começou ali eu viver uma história de verdade com Deus. Tá quantos anos? Eu tava com quantos anos? Não vou lembrar a idade, mas foi em 2016. Foi recente. Quantos anos, gente? 7 anos. Faz 7 anos. Não, recente que eu falo assim, Tinha acho que uns né? 29, não sei, por aí. Não é tão distante aí. Era porque a gente fala que acredita em Deus, que ama Jesus, mas não existe você amar alguém se você conhecer. É a mesma coisa que eu chegar e falar com você agora, eu te amo, assim, eu te amo, Jesus. Mas, por exemplo, eu conheci uma pessoa agora. Aí como que eu vou começar a gostar da pessoa? Conhecendo a pessoa, me apaixonando, querendo ficar com a pessoa. Então, eu nunca amei Jesus antes de conhecê-lo de verdade. E nessa época eu comecei a ler mais a Bíblia, sabe? Porque eu tava querendo uma resposta dele, né? E aí eu lembro que eu olhei pro céu, o Espírito Santo começou a me tocar, eu comecei a chorar, eu só chorava. Eu fui de São Paulo ao Rio chorando no avião, mas chorando de alegria. E eu olhava assim na janela, dava risada, chorava, eu juro. Você não me preocupei com ninguém dentro do avião. Não falou nada pra você? Ainda bem que o casal também era cristão do lado. Eu acredito que Deus, ele cuidou tanto daquele momento, eu e ele, que as pessoas nem... Você acha que olhou assim um pouco, mas foi parecendo que tá no Barbie Fire, né? E tem umas paradas que é muito louco. Teve uma colega nossa, Maiara, vocês conhecem a Maiara? Atrasado? É. Conheço. Ela teve aqui também, Maiara. Ela teve, eu não vi. E ela falou o dia que o Espírito Santo pegou ela, foi na casa dela, trancada dentro do quarto com a pregação do Leandro. Ela falou que ela berrava, que ela chorava, que ela esgoelava, ninguém da casa ouviu. Então, olha pra você ver. Ninguém da casa ouviu. Ela falou que a mãe dela foi falar com ela e ela falou, caraca, ninguém percebeu do que aconteceu. Ninguém ouviu. Então eu vivi isso. Deus protegeu o nosso momento. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo de voar. E eu só queria sentar na janela porque eu sou apaixonada por pôr do sol, por céu. Então eu só ficava assim, olhando o céu. E realmente eu perdi. Ele tirou realmente o medo, porque
virou uma chave. Eu acreditei naquilo que eu ouvi, eu sabia que não era a minha voz. Era o próprio Espírito Santo, ele soprou assim. Eu lembro, eu fico toda enfiada. Ai, sinto a presença de Deus, porque eu tinha muito medo. Gente, eu tinha tanto medo que eu não firmava meu pé no chão com medo de afundar o avião. Olha que louco, eu era muito medrosa. Enfim, aí a partir desse dia eu desci do avião, fui atrás dele suave. Só que daí ele até falou pra mim assim, eu falei pra ele, meu sonho é fazer o que você faz, cantar pra Jesus o mundo inteiro. Aí ele falou, poxa, mas às vezes Deus pode te usar onde você tá, é um lugar onde eu não chego, né? Eu sei que ele falou de todo o coração aquilo, mas gente, aquilo pra mim acabou porque eu lembrei daquilo que o cara falou lá na igreja, lembra? Ei, Deus vai te usar. E eu já tava assim, totalmente decidida. Aí confundiu a cabeça de novo. Poxa, eu fiquei assim, aí eu comecei a beber, eu comecei a entrar um pouco no mundo, aí eu já tava mais saindo assim, mas graças a Deus foi pouco tempo. Você de falando janeiro. isso, sabe o que é legal? Eu tô vendo a sua história muito parecida com a pessoal da Mirelle. Sabe onde a Mirelle se afundou? Onde? Na época que ela ficou mais queimou na igreja, foi quando ela começou a passar umas dificuldades, chegaram e falaram pra ela, você não tem Jesus, por isso você tá desse jeito. Ai, meu Deus. É a mesma coisa. Parece que vem, joga um balde de grafia, daí você quer se largar a mão de tudo, né? Sabe, eu tô tão aqui, tô tão decidindo o que eu quero, puta, agora de novo isso daí. Até porque Deus permite a gente passar algumas coisas, porque gera testemunho, né? E ele tá com a gente, né? Às vezes a gente acha que ele não tá. Tá 100%. Ele tá ali com a gente. E então eu fiquei um pouco confusa, mas eu continuei orando. Eu não parei de orar. Eu lembro que eu fiz uma oração até no Rio de Janeiro mesmo. E fiz uma música, sabe? E toda vez que eu orava, falava de alguma coisa, Deus me dava uma canção. Então eu já sabia que ele já tava trabalhando. Ali. A música que eu fiz, a primeira, depois que eu decidi falar pra ele, se eu tô aqui, não é da sua vontade, mentira, ela fala mais ou menos assim. Pra que fazer o que amar sem amor? Olha onde o mundo me levou. Pra que viver preenchido de engano? Essa vida não faz parte dos teus planos. Quero ficar perto de ti. Aqui estou longe de ti. Ando tão vazio e tão triste. Onde estou, amor? Parece que não existe. Ando tão perdido e sem paz. Onde estou, não quero ficar mais. Preciso só do teu amor. Preciso apenas te sentir. Não quero nada que não venha de ti. Preciso me encontrar. Aqui eu me perdi. Tudo é fútil, Pai. Esse mundo roubou minha paz. Me tira daqui, Deus, que eu não volto nunca mais. Aí ele falou assim, vem. Eu acho que ele só tava esperando eu falar isso, porque foi muito sincero. Eu fiz essa música num segundo, assim. Foi o meu coração cantando pra ele mesmo. Meu Deus. Aí eu lembro até porque eu mostrei pro meu empresário, era a música que eu fiz, ele, você tá bem? Eu falei, não sei. Eu falei, eu acho que não. Aí porque sempre tinha uma estratégia, né, de a gente precisa fazer músicas assim, o que tá rolando no mercado. Aí eu comecei a falar, não canto mais, não quero mais cantar música que fala esse tipo de coisa e tal. E tudo ele começou a falar, tá bom. Mas ele nunca falava, tá bom. Não, ele sempre falava do meu jeito. E isso foi me adoecendo também, né? Porque eu tenho, como eu te falei, assim, a minha identidade musical muito forte, muito aflorada. Então, ter alguém falando assim, do meu jeito, fazer do meu jeito, isso começou a me fazer muito mal, me adoecer mesmo. E ele falou, não vai ser assim, então. Mas chegou uma época que já não dava mais, porque eu tava contrariando, e eu poderia contrariar, não quero desse jeito. Em uma conversa, eu falei que eu não ia fazer algo que ele queria que eu fizesse, ele falou, se eu não fizer, eu quero a rescisão. Aí eu perguntei 3 vezes, ele falou,
falei, você tem certeza? Eu tenho certeza. Se você não fizer desse jeito, eu quero a rescisão. Só que não falou bonitinho assim, né? Nossa, tem um monte. Temos agregados. Eu falei, então tá bom, eu não vou fazer. Aí eu me troquei pra ir fazer show, fiz o show com isso. E eu achei estranha, sentindo um negócio diferente. No outro dia eu acordei, parecia que... Sabe aquele papel... Me fala esse filme, não é? Nem esqueci o nome. Aquele que você coloca na comida. Parecia que eu tinha tirado aquilo de mim, sabe? Outro dia eu acordei assim, mais leve. Né? Eu falei, nossa. Aí eu falei, então ele pediu rescisão. Ele pediu rescisão. Então eu acho que é a oportunidade, eu falei pra Deus me tirar. Eu acho que Deus tá me tirando mesmo. Porque eu cumpri com todos os meus compromissos, fiz tudo certinho. Porque eu tava ali cumprindo com a minha palavra. Era o meu trabalho também. E foi mesmo, porque aí ele não mandava a rescisão. Aí eu mandei um e-mail, falei assim, olha, você pediu a rescisão, então eu preciso que você me mande a rescisão. Aí devolveu o apartamento que eu morava, tudo ele fazendo, só que essa é uma outra história. Vamos falar a minha... É que é muito grande a história, tinha muita coisa, a gente vai ter um outro pra falar sobre isso, porque esse testemunho, obviamente, também tem que ter um cuidado pra falar, porque envolve outras pessoas e tal. Aí, quando ele entregou o apartamento, eu lembro que no dia que eu tava arrumando as minhas coisas pra ir embora, no outro dia, foi em agosto de 2016. Eu tava na sala do apartamento, colocando as coisas na mala, eu senti um medo muito grande. Porque eu ia voltar pra minha vida de antes, porque eu tava tendo uma vida boa. Eu tinha acabado, inclusive, de gravar uma música que eu participei do CD do Péricles. E a música entrou nas rádios, a música tava começando. Tava subindo. Sim, tava. A música deu certo. Então foi bem nessa época. E então tava ganhando um espaço legal, o carinho, mais pessoas admirando o meu trabalho, né? Pro meu trabalho tava muito bom, tá? Poxa, era aquilo que precisava para aquilo que eu tava vivendo. E se você for olhar, basicamente é a hora que você ia decolar. Né? Sim, E o Pérez sempre foi muito carinhoso comigo, sabe? Então, eu até tinha assim, poxa, né? Imagina, tu está indo bem agora. Mas eu falei, Senhor, eu tô com medo. Eu tô com medo, mas eu não volto atrás. Porque se aconteceu isso, se ele pediu rescisão, era uma coisa impossível de acontecer. Né? Era impossível de acontecer o que aconteceu. Eu falei, eu tô com medo, mas eu não vou voltar atrás. Mas fica comigo. Gente, na hora, chegou uma mensagem no celular. Meu celular fez plim. Eu lembro até o barulho, assim, eu escuto o barulho. Só que sempre chegava mensagem no meu celular. Mas ali eu resolvi pegar. A hora que eu peguei, era no Instagram de uma menina que eu nem conhecia. Aí poxa vida, eu ia trazer essa mensagem pra ler aqui, porque isso era uma coisa que eu queria muito falar. Aí ela falou assim, eu acho que era isso, que Deus tinha orgulho das minhas decisões, um monte de coisa. Eu vou te deixar 2 versículos para você meditar neles. Isaías 41:10 e Josué 9. Aí então, pensa, no mesmo segundo eu falo, eu tô com medo. Aí a menina me manda, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força sim, eu o ajudo sim, eu o seguro com a mão direita. E aí o Josué 9 também, que eram os 2 versículos que ela pediu para eu meditar. Hoje era até minha amiga baiana. Claro que eu ia virar amiga dela. Não fui eu que ordenei. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Até vou colocar aqui, seja forte e corajosa. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Por onde, aqui tá por onde quer, mas eu acho que por onde você for, é uma coisa assim, a versão que eu li. Na hora, gente, eu não acreditava nesse negócio de oração em língua, sabe? Eu caí no chão e comecei a sentir a presença de Deus e a orar em línguas. Eu fiquei foi batizado no próprio... Na sala de casa. Você tá vindo embora. Sim. Bela despedida. E eu orava em língua. Nossa, derramada no chão. Eu nunca tinha vivido essa experiência na igreja, em nenhum lugar. E o mais legal de orar em língua é que você ora sem saber o que tá orando. Exatamente. Isso que é o mais interessante. Mas tá edificando, né? Isso que é o melhor. Gente, se vocês acham que a gente ora em língua e sabe o que tá orando,
Não é a nossa pessoa que tá ali naquele momento. Aí, a partir desse dia, eu tinha certeza que eu estava indo realmente viver agora de verdade o meu relacionamento com Deus, conhecê-lo, me conhecer, porque desde criança as pessoas falavam assim, o que você vai ser quando crescer? Cantora. Então a minha identidade, ela estava nisso, sabe? Aham. Eu lembro que depois que eu fui para Taubaté, voltei, eu lembro que tinha um empresário, entre aspas, gospel, que apareceu do nada, já queria me lançar gospel. Eu falei, nossa, de Deus, né? Já larguei, já vi um cara que já faz tudo. Aí eu lembro que eu comecei a gravar uns vídeos cantando louvores, tudo, e eu ouvi uma voz. Não, pode parar. Eu não quero a cantora, eu quero a filha. Agora eu vou cuidar primeiro, né? Eu falei, gente, que estranho. Eu falei, acho que sou eu boba por perdendo a oportunidade. Pensava, né? Aí na hora ele falou assim, agora você vai sentar e contar o seu testemunho, falar que você não canta mais secular. Tudo muito programado, sabe? Gente, eu lembro que eu sentei assim, aí na frente da câmera, assim, do jeito que tá. Então, comecei a contar, eu travava, não saía a minha voz. Aí você vai pro Estância Paraíso, conhece? Da pastora Zanetti? Não. É um lugar lá em BH. Todo mundo deveria conhecer. É um pedacinho do céu. Eu fui pra ficar 3 dias. Fiquei 16. Nossa. Eu cheguei lá, ela me chamou pra conversar na sala dela. Aí ela, o que você tá fazendo? Eu falei assim, contei minha história e falei que tava começando a gravar uns louvores. Ela, pode parar. Deus não quer a cantora, Deus quer a filha. Nossa, eu falei, cara, eu ouvi a voz de Deus. E foi até quando acabou, quando eu fiquei 16 dias lá, esse empresário ligou e falou assim, olha, esquece, não vou fazer nada, não vou lançar nada, porque tinha planejamento, eu vou conhecer Jesus agora. Quero ser a filha de Deus de verdade, quero conhecer meu pai. Aí foi um processo muito longo. Eu nem estava na Poema ainda, e depois eu fui para Poema. Na Poema eu conheci a graça de Deus, eu não sabia, né? Lembra que eu falava? Eu falei aqui pra vocês que, como que eu vou cantar pra Jesus se eu sou cheio de defeitos? Aí eu conheci a graça de Deus, que hoje eu entendo, né, que não tem como alguém ir na igreja ou alguém que tá conhecendo Jesus e você chegar e falar pra ela, você tem que largar isso, tem que largar aquilo, você tem que parar com isso. Não, a graça de Deus, ela constrange a gente. E é através dessa graça que a gente vai sendo convencido pelo Espírito Santo. Ele vai falando com calma. Gente, a gente é humano, é carne. A gente não aguenta o peso da glória assim, ó. E não, e até viver assim, de uma vez. Não, tem que dar um pouquinho. Não tem como. Então eu fico conhecendo mais Jesus. Eu até hoje tenho algumas atitudes minhas que eu mesmo fico surpreso. Eu também. Caraca, velho, se você tinha sido atrás, foi terça-feira passada. Tava indo treinar, o Bruno não foi, eu fui sozinho. Eu moro perto de Shalom, aqui na Brilhante. Aí tem uma subidinha perto de casa, o cara com o Renault Clio pipocou no meio assim da subidinha. E eu parei atrás longe dele, tô de boa. Aí ele ligou o carro, andou mais um pouquinho e parou de novo. Só que nisso que ele andou mais um pouquinho, parou, deu um espaço para me passar do lado. Eu peguei, dei certo, passei do lado. A hora que eu passei por ele, ele colocou a cabeça para fora, ele me xingou de tanto nome. Eu falei, não, senhor. O que será? Ainda brinquei, né? Porque tinha havido a pregação do Xandão. No domingo o Xandão falava que, brincando, né? Que daí começava a ter esse ataque. Eu falei, ei, Satanás, né? Eu lembrei na hora da pregação do Xandão. Eu falei, ei, Satanás, né? Se fosse antigamente, eu ia dar a volta do quarteirão e um senhor de idade. Então você vê, eu fui entender, fui andando, entender o que eu tinha feito, não tinha feito nada demais. Não tinha feito nada. E o cara me arrebentando e eu indo embora, dando risada e glorificando ele. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, tá no GC nosso. Eu falei, antigamente eu já desci de carro, chutei retrovisor, arranquei retrovisor em bica, afundei porta de carro no chute. Então você vê a mudança das coisas que Deus faz, principalmente no trânsito. A mulher ficava doida, a mulher brigava comigo direto. Por que você tá fazendo isso? Pra que isso daqui? Hoje, às vezes, ela fala buzina. Eu falei, não, deixa cair, tá isso. Daí você vê as coisas que Deus vem trabalhando. Eu acho que era até o Leandro que falava, né? Se você quer saber se tem o fruto do Espírito mesmo, é no trânsito. É verdade. Não é? E hoje, nossa, até tem uma paz porque a tão gente nunca sabe grande. se vai ter alguém que é... Por exemplo, se a pessoa é da igreja, olha o exemplo. A gente, porque não adianta nada a gente falar de Jesus, mas não ser realmente uma carta...
É difícil, né? Eu tenho as minhas lutas diárias. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu dependo 100% realmente do Espírito Santo. De todos os dias, assim, falar, Espírito Santo, vem sobre mim, me ajuda. Porque se eu esqueço um pouquinho, se eu paro um pouquinho no devocional assim, as minhas emoções já gritam, sabe? Acho que todo cristão é assim, viu? Eu já tive experiências, eu falei isso pra Mirella. Eu já tive experiência. Olha pra você ver que louco. Eu me alinhei, hoje minha vida, eu acordo, eu vou direto pro meu escritório, devocional, Bíblia, eu tenho um louvor que eu gosto de começar meu dia, eu ponho esse louvor, eu oro, depois eu começo meu dia. Todos os dias é assim. Passou uma fase que eu me desliguei disso daí. E foi assim um período assim, tipo, 15 dias. Aí você começa no primeiro dia tá legal, no terceiro dia as coisas começam a mover diferente, com 10 dias você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu voltei a fazer. Vacilei aqui, me perdi, parei de fazer, voltei a fazer. O louvor que eu gosto é Vitorioso S. Eu adoro começar o dia com ele. E pra você ter uma ideia, eu voltei, eu demorei 18 dias para lembrar qual era o louvor. Eu não lembrava a letra, eu não lembrava o nome da música. E toda vez que eu ia pôr o louvor, eu falei assim, cadê o louvor? Aí eu escolhia qualquer um e orava. Eu não sei se a Mirelle sente Muito diferença, louco, você ou vice-versa, quando você está praticando seu devocional. Sim. Porque o Bruno fala pra mim, né? Quando eu tô mais frequente assim, no devocional, ele fala assim, como que você fala mesmo? Ele me sente cheia, assim, e realmente transborda. Parece que o brilho é diferente, né? Brilha diferente, né? Sim. Eu estou totalmente de Deus, totalmente dependente de Deus para todas as coisas. Todas as coisas. Tudo, assim, nas minhas emoções, nas minhas reações. Muita gente acha que crente, cristão, é separado porque se acha mais santo, se acha melhor. Mas o que eu posso dizer sobre mim, eu sou cristã porque eu sei quem eu sou. Eu preciso dele. Não é porque eu sou melhor. Eu falo, porque eu posso dizer que eu sou Por pior. a gente ser fraco demais que a gente precisa Exato. muito. Essa é a realidade. Eu sou cristã. Bobos somos nós achar o contrário. Porque eu tenho a experiência de uma vida sem ele e de uma vida com ele. E eu sei quem eu sou sem ele. Esses dias atrás a gente está conversando com a Mirelle, que a gente não se vê mais na nossa vida espiritual, a gente não se vê mais fora desse convívio de amizade que Deus tem nos dado. No final do ano a gente fez um especial de final de ano, na hora que a gente começou a folhear. O que a gente vai fazer? Eu falei, básico, falei pro Doc, vamos filmar eu com a Mirelle e a gente vai relembrar episódio por episódio. Quando a gente acabou, que a gente foi entender as pessoas que Deus colocou na nossa vida no período do ano aqui no canal. Aí você fala o cuidado, sabe? Cada um trouxe uma pontinha da vida, cada um, mostrou algo diferente pra gente. Às vezes tinha momentos que a gente achava que estava arrebentado, aí você pegava um testemunho e fala, caraca, velho, não passei nada. Então você sabe o cuidado que Deus vem tendo, né? As pessoas. Eu fico um pouco assim, porque eu sou um pouco atrapalhada. Às vezes eu falo de um jeito e depois eu vou vir, ai meu Deus. Então eu tenho um pouco de bloqueio para contar um pouco meus testemunhos, mas Deus falou comigo esse ano, é tempo de você começar. Olha, vocês me chamaram, se fosse um tempo atrás, eu sabia que não era o tempo ainda, eu não tinha uma palavra de Deus. Eu até falei com o Bruno, esse projeto, eu gravei um projeto agora, com 4 músicas, e cada música tem uma história, ela tem um testemunho. Eu falei assim, esse projeto não é só sobre música que eu vou lançar, esse projeto realmente, eu tô realmente agora, eu tenho uma palavra de Deus para contar o meu testemunho. Então essas músicas, elas são testemunhos, os meus testemunhos. Então o Espírito Santo falou para mim, é tempo de você contar os seus testemunhos. Pra você ver que é legal você tá falando, mas conhece o Lucas Barreto? Conheço. O Lucas, ele estava totalmente assim, afastado dos ministérios da Poema. E quando ele veio aqui no canal, ele, não aparecia em lugar nenhum. Ele ia no culto, na dele, cuidando da filha dele, da Bruna, dos filhos. E eu tive várias vezes Marquinhos quis convidar Lucas. Aí e não convidei, porque a gente marcava de ir na casa dele, não dava certo. Teve um dia que a gente foi, eu não convidei. Ficou um negócio que eu não convidei.
Aí quando eu deixei na mão de Deus, aí foi um dia que eu convidei ele aceitou, porque ele entendeu o quê? Que estava na hora dele voltar. Ele já tava confortável demais. Estava né? confortável demais na vida que ele estava vivendo. Hoje ele voltou pro GC, logo depois que ele veio aqui, Uau. foi ver, estava fazendo... Como líder. Não, ele voltou pro GC do Matheus, né? Como ajudando, dando suporte ali pra ele, né? O Matheus era o líder e ele estava ali junto com a Bruna. E hoje ele já tá com o GC dele de casal. Então, tipo assim, ele fala que a vida dele aqui no programa foi super importante. E com certeza você não tá aqui à toa, né? Com É uma certeza. fase nova, né? Agora é a hora de mostrar o que Deus fez na sua vida por todo esse período. Sim. É aquela história, agora você vai colher os bons frutos de tudo que você passou. Amém. Então agora é a hora de rasgar o véu e contar a história da Ellie, né? Porque tem gente que vê a gente na internet e acha que é tudo bonitinho, né? É, sério. Eu já vivi, Então, conto de fada. gente, eu já vivi fases de verdade, como se fosse o fundo do poço mesmo, um buraco negro. Qual que foi o extremo vamos dizer assim, o extremo do seu luxo e a parte mais difícil que você passou dentro dessa fase toda sua? De luxo você diz assim, como? De viver algo, mesmo, de sabe? algo. De poder passar na frente do restaurante top, sentar e comer sem se preocupar com o valor, ou até o ponto de chegar dentro de casa e não ter que comer. Nossa, meu Deus. Porque a galera acha que a gente não passa isso, né? Então, O pessoal tem mania de ver a gente lá na frente, né? quando eu tava na carreira secular, do pagode, assim, eu viajava o Brasil inteiro, fui até pra fora do país fazer. Tudo que... Eu fiz turnê com o Pérez lá, eu participei da turnê dele, né, por causa da música. Então acho que foi o auge. O auge. De 2013 até 2016. Realmente eu não me preocupava, né? Eu trabalhava muito, sabe? Eu nunca fui milionária, mas eu tinha... Eu comia onde eu queria, eu vivia uma vida muito boa. E também, como cantora, né? Quando a gente não conhece Jesus, a gente quer realizar as coisas que eu estava realizando. Aham. Poxa, você fazer um dueto com um artista como o Pérez, fiz com o Thiaguinho também. Então, foram conquistas realmente para uma Auge, cantora secular que não conhece Jesus mesmo. Foi o auge. E depois, eu nunca fui boa assim de planejamento financeiro. Eu tinha um dinheiro guardado, mas quando eu parei tudo, eu estava muito doente emocionalmente, mas não estava exposto, sabe? Porque o exposto não tinha um diagnóstico de depressão, assim, mas eu estava perdida. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, o dinheiro que eu tinha, eu só Foi acabando. eu fui pagando conta, fui vivendo e chegou uma hora que acabou o dinheiro. Eu lembro até que eu tava na Poema e era a Laura Sogueres que tava nesse dia. E eu só tinha R$10, mais nada. E eu falava, nossa, e agora? Dou de oferta? Mas amanhã eu tenho que comprar pão de manhã. Eu falei, e agora, meu Deus? E eu senti algo me falando assim, oferta. Mas eu senti outro algo falando assim, que religiosidade, Nossa, sabe? sempre assim, né? Você vai dar isso. Desenho do pica-pau, né? É igualzinho. O diabinho do... Você é religiosidade, imagina, O você anjo vai... do diabo. O anjo e o diabinho. Você vai deixar de comprar um pão pra você comer amanhã e você mora com a sua filha, só vocês duas, com religiosidade, nada a ver. Sim. Aí eu fui, não teve a palavra de oferta no início. Eu lembro que eu saí lá da igreja, fui pro estacionamento e voltei. Na hora que eu voltei, tava tendo a palavra de oferta. Eu falei, então acho que eu vou ofertar. Só que veio de novo as duas vozes, oferta, a outra, religiosidade. Aí, adivinha, não ofertei. Daqui a pouco vem o Everton, vou falar o Everton, e pega assim minha mão, não conseguia nem fechar a mão. Tanto notas de dinheiro que tinha. Ele falou, Deus pediu pra eu te dar isso. Na hora que ele me deu, olha isso, gente, presta atenção. O que eu entendi? Então agora eu tenho dinheiro pra ofertar. Eu fui lá e ofertei tudo que ele me deu. Nossa. Só que eu não tinha ideia nem de quanto tinha. Tá.
ofertei tudo que ele me deu. Aí eu mandei uma mensagem pro Everton, muito obrigado, porque eu tinha... Expliquei a história que eu só tinha e tal. Ele falou assim, olha, Deus pediu pra eu te dar, mas se você quis ofertar, na hora eu senti assim, se eu tivesse ofertado tudo que eu tinha, em menos de 1 minuto, Deus ia me dar. Ele falou assim, eu peguei tudo que eu tinha, não era pouco dinheiro. Dá em abundância. Muito mais. Uma lição, né? Foi uma lição. Gente, eu chorava tanto de não ter, sabe, E obedecer. no mesmo tempo que ele mostrou como que é funcionar, ele já tirou de novo. É porque as pessoas, elas são muito preconceituosas com isso. Era pra você De... entender. Também foi. tinha uma dificuldade de entender. Tudo coopera pro bem. Uhum. Tudo. Mas que eu fiquei assim, não por causa do dinheiro, eu tive a oportunidade de semear, de ofertar tudo que eu tinha. Eu perdi essa oportunidade nesse dia. Não foi nem o dinheiro que ele te ofertou, né? Não, Foi- não era a quantidade. Você ia se entregar ali o seu melhor. A atitude, né? Eu ia ofertar tudo que eu tinha. Você tinha. Era o seu melhor naquele momento. Sim. Então esse foi o auge da... Mas mesmo assim, ele nunca deixou faltar. Nunca me deixou faltar. Toda vez que eu ia procurar um trabalho, uns não queriam dar porque me conheciam. Que bom que você tá cantando de novo, até parece. Quem queria? Vou te registrar, vou fazer alguma coisa? Não. Ou às vezes um até que ia, de repente, como eu tenho músicas autorais, de repente caía um bom dinheiro lá na minha conta de direitos autorais, do nada, na época que eu não tinha R$1. Aí então eu fui vivendo realmente assim, o milagre de Deus, o cuidado de Deus, né, o maná na minha vida. Nunca me faltou nada. As pessoas me ajudavam. Enfim, essa financeiramente foi essa loucura assim de 2016, não, porque eu tinha o dinheiro guardado, 2018 até 2021, vivendo, às vezes fechava uma cerimônia de casamento, mas eu não estava muito bem, porque eu estava presa. Aí você viveu a fase que Deus estava realmente cuidando Não, de você. aí eu conheci uma galera de Ubatuba que eu fui lá para fazer parceria para gravar um vídeo e divulgar o estúdio. Tava indo embora, tava no meio do caminho, Deus falou que o estúdio é seu, você vai gravar quantos vídeos você quiser aqui. Liberou o Não estúdio. precisa nem me divulgar. Comecei a gravar vídeo lá, fiz uma versão da música Deus é Deus. E viralizou. Eu não gastei R$1. Ele não deixava nem pagar um táxi que eu ia pra Ubatuba. Meu Deus. Mas ela, assim, viralizou muito mesmo. Milhões de visualizações. Daí no meu canal começou a dar muita visualização, começou a crescer meu canal, comecei a ganhar uma grana pro canal. Só que daí o meu ex-empresário foi lá e Travou seu canal. deletou o vídeo do canal. Pelo amor de Deus. Foi, mas foi de Deus. Hoje eu sei que foi de Deus. Não era tempo ainda de... Porque daí começou muita igreja a me chamar. Tava fora da... Deus estava me curando. Gente, é que meu histórico de infância até... Assim, eu vivi muita coisa. Eu passei por tudo, foi muito trauma, sabe? Então, dentro da minha cabeça... Muita coisa pra curar. Muita coisa ele tinha que fazer aqui em mim. Então não era tempo. Mas ele fez uma coisa que vale muito mais que os milhões de visualizações que a música deu. Meu marido me conheceu através dessa música. Então tá aí o que Deus te deu. O propósito não era dinheiro. Não era dinheiro, não era fama, não era Deu um dinheiro na hora que você precisava, né? Me deu, ele me abençoou porque ele é meu pai. Mas depois ele era tirou minha pra trazer o família. maridão. Deu algo muito maior. Que é a minha família, meu marido é minha família. Ele tava assistindo um louvor, Ninguém Explica Deus, no YouTube. Aí o YouTube foi lá e em seguida já botou o meu. Aí ele escutou, ficou meses escutando, não falava comigo. Aí um dia ele olhou meu Instagram e falou assim, pô senhor, você podia me dar uma esposa dessa? Não sei como que ele falou, foi assim? Uma mulher dessa? Ele falou isso pra Deus, você acredita? Eu falei, nossa, Deus, você pediu pra Deus, ele deu, né? Eu falei assim, olha só. E foi meses, mimadinho. Ele falou pra Deus que ele ia dormir com essa voz cantando aqui no meu ouvido. Ele mandava pra um monte de gente. Ele ficou uns 6, 7 meses, né, ouvindo, sem falar. Não, pelo menos 500 mil visualizações. Foi ele que com certeza. Se não for mais. Aí ele foi pra Taubaté, a gente conheceu pela internet, que eu falei pelo Instagram, né? Uhum. Aí, engraçado que ele me marcou no Instagram um dia depois que eu terminei um relacionamento só Jesus na causa. Relacionamento. Um dia depois. Parecia que Deus estava falando assim. Você acredita que eu conheci ele também, eu acho que foi o quê? 5 dias depois?
Que eu saí também no relacionamento. Tem um problema, você que foi logo seguido. Acabou comigo também. Então, mas eu não conheci, ele me marcou. Eu só mandei uma mãozinha assim pra Eu ele. também Não dei conheci. bola, não. Não conheci também não, hein? A Mirella também não deu bola não, sabe? Ela falou, você viu que ela não responde mensagem, né? Eu sei. Eu falei pra ela que a minha mensagem, antes de chegar, ela já tava respondendo. Ai, meu Deus. Ele era muito gente Aí boa ela nas veio que- mensagens. ela Ele veio não que ficava se me pa- cantando, Ela não. veio com esse papo furado, porque ela Mas falou também que apareceu a mensagem em cima e sem querer ela bateu Não o dedo. sabe quando você tá se enrolando? Você tava rolando me, assim a você tela? tava me E a pessoa vasculhando. manda né? mensagem, você tá rolando, acaba clicando e abrindo. Eu ia responder, eu falei pra ele, eu ia responder, mas não Ué, assim, você né? rola de baixo a mensagem de Desse cima, jeito, eu não entendi isso até Desse hoje. jeito, acho que a pessoa acha que eu sou Tem desesperado. como, Bruno? Você rola de Hoje. baixo, a mensagem é em Não cima da liga, não notificação. liga. Ele me ouviu em novembro de 2019. Ele me marcou em dia 2 de junho de 2020. Caraca, Nossa. quase 2 anos depois? Não, um ano. Um ano quase, depois? uns 6, Quase um 7 ano, meses, é. 8 meses depois. Então, até é isso, porque eu também estava dentro de um relacionamento, não era tempo de conversar. E a gente começou a conversar, né? Só que ele me marcou em junho e a gente só foi conversar em setembro. Porque ele não desistia de mandar mensagem, né? Sempre lá nos meus stories, comentando. Enfim, eu falo isso porque isso também é um grande testemunho. Uhum. Às vezes a gente acha, né, por exemplo, que a nossa obediência, ela vai fazer com que Deus realize aquilo que a gente quer. Eu quero isso, eu vou obedecer porque eu quero isso. Mas ele tem algo muito melhor. A gente nem consegue imaginar. Às vezes a gente acha que o que a gente quer, nossa, Deus vai realizar o meu sonho. Mas o sonho de Deus é sempre melhor, por mais que seja uma coisa que, por exemplo, para um cantor é muito bom a música alcançar muitas pessoas, principalmente um cantor que entregou sua vida para Jesus e que está pregando o evangelho. Pensa, você conseguir através da sua voz evangelizar milhões de pessoas. Mas a música, ela trouxe algo muito maior, que é o maior propósito de Deus aqui, que é a família. Sim. Que foi a minha família, né? A música Deus é Deus. Depois vocês Aleluia. escutam a música. Deus é Deus? Deixa eu pegar Se o Bruno chorar, você filma ele lá. um pedacinho. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que vergonha que Mas essa música, depois que eu me casei, eu vivi um negócio assim cabuloso, né? Porque eu me casei e cheguei da lua de mel com Covid. Nossa. Cheguei 2 dias assim, já fui de cama, tive síndrome do pânico, porque o Covid Caramba. intensifica. Uhum. Lembra que eu falei que muita coisa Sim. que Deus tinha pra Eu curar? acho que eu peguei Covid também, fiquei muito mal. E depois mexeu com o seu emocional? Muito. Então, ficou uma bagunça, assim, eu vivi muita coisa, né? E eu lembro que eu falei assim, eu gravei. E muita gente conhece, porque essa música não é minha, do Domingo Marçal, mas muita gente conheceu primeiro também a minha versão. Aham. Então eu cantei isso, eu declarei. Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus. Porque eu falava, caraca, eu acabei de casar, tô doente. Pensa, parecia. Não, ele foi parecia teste que pro eu maridão, se o maridão ia cuidar direito já. Oh, meu Deus. Mas foi muita aprovação. Então, gente, nossa, é muito bom falar de Jesus, né? Eu sou uma pessoa que eu amo falar mesmo de Jesus, tenho prazer, é a minha maior alegria. Eu fico. Isso é como malhar pra vocês. Você gosta de malhar, né? Gosta de malhar? Gosta um Realmente. pouquinho, né? Eu sei que é muito mais do que isso, né? Mas eu digo, malhar te traz bem-estar, né? Sim. Falar de Jesus me traz um bem-estar, algo que eu necessito disso, sabe? Às vezes eu tô numa loja, se a pessoa deu uma brechinha pra eu falar de Jesus, eu tô lá falando disso. Então, é uma coisa E a gente natural. veio para isso, né? A gente veio para isso. Eu falo para as pessoas, né?
tem muitas pessoas no mundo, né? Deus escolhe, na verdade todos têm propósito. Deus põe propósito para todo mundo. Basta você querer usar o seu. E hoje eu vejo que no mundo que a gente vive, poucas pessoas encaram esse desafio. De entender o propósito, de ver o propósito e, em cima do seu propósito, ajudar as outras pessoas. Sim. Né? E a gente que vive isso, né, não tem como não estar falando de Jesus juntos. Não tem como. Né? Porque a gente sabe o que ele fez e faz em nós. E não dá, né? É igual quando eu me converti, eu recebi muito ataque também no Instagram, sabe? Não sigo você, eu sigo você por causa de treino, de dieta, não. Acho que teve uma invertida de uns 30 mil seguidores de troca. Eu também perdi muito seguidor comigo. Mas é igual com... Esses dias lendo a Bíblia, eu veio isso pra mim, né? Que quando a pessoa tá apaixonada, ela não fala só daquela pessoa. Então, é a mesma coisa quando você tá apaixonado por Jesus. Você não consegue guardar aquela sua coisa. Não consegue. Todo mundo, né? Não consigo. Eu não consigo, porque fora o sacrifício que ele fez por nós, de nos perdoar, nos salvar, e todo mundo conhece a história de Jesus. Isso já é o suficiente. Isso já é o suficiente para você, no mínimo, pegar a Bíblia e conhecer esse homem, esse Deus que se fez homem, se humilhou por nós. Isso já é o suficiente. Se as pessoas entendessem o poder da Bíblia, não. Isso é o suficiente, eu falo assim. O poder assim, da palavra, né? Só isso, mais nada. Mas ele continua fazendo. E você pode reparar, é até pesado o que eu vou falar. A maioria das religiões, né, que esconde a Bíblia são as religiões que estão usando a imagem de Jesus para corromper as pessoas, né? Porque hoje a gente tem várias religiões que você não vê Bíblia, né? É um folhetinho, aí o pastor sobe, pega um trecho da palavra, distorce, prega o que ele quer. E hoje as igrejas em si estão difíceis de incentivar os cristãos a lerem a Bíblia. A maioria está escondendo. A gente precisa fazer isso, não depender realmente de nenhuma outra pessoa. Profeta, né? Principalmente porque a gente tem acesso, né? A gente vê em vários países que não tem acesso, que tudo que eles queriam era só ter uma Bíblia. Se as pessoas entendessem o poder da Bíblia na nossa vida, não é igreja não, gente. Falando de sentar e ler a palavra de Deus. Deixar, sentar, lógico, né? Com o coração entregue, né? Sim. Não com o coração duro, né? O coração entregue. Não como se estivesse lendo um livro, né? E aberto para receber o que ela tem para te mostrar, né? Eu senti assim, a mudança minha na questão do ser cristão aconteceu depois que eu comecei a ler realmente a Bíblia. Que eu vi as coisas se movendo, as minhas posturas mudando. Eu era um cara muito explosivo, tipo assim, a Mirielle brigava, eu já rebatia e virava um auê. Chegou uma fase na nossa vida que a Mirielle falou coisas pra mim que ela nunca tinha falado. Eu falei, não é ela. E eu abaixava, ficava quieto, eu só ouvia. E Deus foi curando, né? Foi fazendo, eu fui entendendo, sabe? De esperar ela se acalmar. Eu falei, calma aí, tá? Não é isso aí não. Ela me abraçar, chorar. E aí você vê, isso tudo começou a acontecer depois que eu comecei a ler, a buscar. Eu falo isso em casa, que é uma busca diária. Porque todos os dias nós temos a nossa carne bem viva aqui. Sim. Então, se não for diário, eu falo isso porque muitas vezes eu fico sem ler. Mas eu percebo a diferença em mim. Eu sei o que a palavra causa em mim. Sabe? Então eu falo por mim. Muita gente fala, mas você vai pra igreja, vira crente, aí você não pode fazer um monte de coisa. Eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Eu posso fazer tudo. Eu não tenho vontade de fazer um monte de coisa. Eu não tenho vontade, sabe? Não, pra mim, pelo menos pra mim, não é a minha luta. Tem gente que obviamente tem a luta. Isso também não me faz melhor que ninguém. Mas a minha luta de verdade não é por querer fazer coisas assim que quem não é cristão faz. Você também não é assim. Não faz sentido pra gente. Gente, eu vou lendo aquela palavra, ela vai me alimentando tanto, ela causa algo que é impossível explicar, porque é só vivendo, é impossível explicar. Que eu não tenho vontade mesmo, assim, a minha luta é com as minhas emoções.
Eu tenho um testemunho muito forte mesmo, assim, bem resumido, para falar, porque as pessoas acham que a gente não tem lutas, né? E as minhas emoções me machucaram muito. E eu lembro que uma vez, uma situação assim, eu tava olhando na rua, vários ônibus, e escutando uma voz assim, acaba com tudo. Acaba com tudo. Eu tava tão cansada, eu tava muito cansada. Cansada de mim mesmo. Cansada das minhas emoções, das minhas reações, de tudo que eu tava vivendo, de eu não estar conseguindo... Talvez eu estava até querendo fazer com a minha própria força, por isso que eu não estava conseguindo. Isso já convertida. E eu olhava assim, e eu sentia uma vontade mesmo de acabar com a minha vida. E quem me olha no Instagram vai pensar que eu já tive vontade de acabar com a minha vida? Não vai pensar. Mas, e aquilo também é o mal, porque o mal, ele sabe o que Deus... Não sei se ele sabe tudo, mas ele tem uma ideia. Primeiro que ele tem inveja da gente, porque a gente é filho, ele nunca vai ser. Então ele tá ali, atormentando. Aí eu olhava assim, obviamente, né? Não cheguei nem perto de fazer, porque eu sei que o Espírito Santo tá o tempo todo comigo. Aí sentei assim, de novo, peguei o celular. Aí tinha uma mensagem, uma moça falando assim: Ellen, você tá bem? Uma moça lá dos Estados Unidos, nem me conhece. Porque eu tive um sonho com você hoje e Deus me pediu para eu interceder por você o dia inteiro hoje. Que louco. Eu nem respondi, porque eu ainda tava em crise, né? Crise de pânico mesmo. Sim. Aí eu falei para ela: que sonho você teve comigo? Aí ela falou assim: eu sonhei que você estava no caixão e o seu rosto estava todo desfigurado. Nossa. Mas se você está me respondendo, eu quero te dizer que Deus me fala que foi um livramento que você teve hoje. E como que tem gente que fala que Deus não existe? Como que tem... Gente, eu não quero nunca ser essa pessoa que quer enfiar Jesus goela abaixo na vida das pessoas, mas eu vou falar o que eu vivi, porque às vezes o que falta em você é só a presença de Deus na sua vida. Assim, falta porque a pessoa não aceita, porque ele tá o tempo todo, só disponível, assim. Disponível o tempo todo. Eu senti um amor furioso. Ele usou alguém que não conhecia a minha história, que nem sonhava do que eu estava passando, do outro lado do mundo, para interceder por mim. Então, demais. É surreal. Deus. Eu também recebi uma mensagem parecida com isso aí, na época que eu estava bem mal. Lembra que eu falei pra você a mensagem? Nossa, mas como assim? A moça nem me conhece, mandando, falando que sonhou comigo, que eu tinha também tirado a minha vida, e meu marido tinha várias pessoas me desesperadas. Porque eu tinha feito isso também. E na época eu tava... Nossa, é um sonho parecido. Miriam, tem um negócio de Deus aqui. Pô, é que tudo tá enfiado. Porque ela falava que as pessoas falavam: mas é ela mesmo, tão nova, não é ela, todo mundo assim, não acreditando. Mas ela não falou que eu tirei minha vida no sonho, não. Ela não sabia o que era. Mas pensa, no mesmo dia, gente, a mensagem era nem uma hora depois do que eu tava ali olhando assim, pensando. Pra mim também foi no outro dia. Então, olha como Deus cuida. Cuida em qualquer lugar que a gente está, qualquer momento, qualquer hora. Se a gente começar andando e reparar, eu até agora deu uma tranquilizada, uma época eu estava até chatão. Eu começava, tudo que acontecia, começar a ler que era Deus, o que era o demônio tentando. Eu fiquei na paranoia desse tempo. Tem que ter um cuidado. Dava uma coisinha e falava: tá me tentando, né? Sai fora. Aqui é Deus. Não, aqui tá assim. Acho que no início, hoje fica meio no automático, né? Acho que hoje você já reage no automático. Lembra aquela vez a gente chegando no Via Vaga, o cara freou na minha frente? Você tá cheia, né? Então você vai... Você discerne mais rápido as coisas, né? Em cima do que você tá vendo ali. Mas Deus é maravilhoso. Tem um livro que chama Voz de Muitas Águas, já ouviram falar? Do Celso Subirá? Não, é lindo. Demais do Celso Subirá. Porque eu sou péssima para explicar as coisas, mas ele fala, né? Que quando você tá dentro da cachoeira... Ih, gente, não vou saber explicar. É muito lindo. Lê o livro. Não, porque assim, esse livro fala como reconhecer a voz de Deus, né? Como que a gente reconhece a voz de Deus. Né? A gente precisa
chegar nesse nível de reconhecer Sim, agora, sim. para conseguir Porque- discernir. A gente consegue. Sim. Tá dentro da gente, O né? Leandro pregou saber esse final de semana, discernir. que nós podemos ser os nossos profetas. A gente precisa das pessoas, talvez, para confirmar. Mas Sim. é você que tem que pedir. É você que tem que ouvir. Você que tem que entender. Muitas vezes vai falar, Senhor, eu entendi, mas confirma para mim. Aí vem alguém e te entrega aquilo que ele já falou. Sim. Não alguém te entregar e você achar que aquilo ali acabou. Entendeu? Isso que é muito louco, cara. Eu lembro que quando eu conheci o Bruno, eu pedia tanta confirmação para Deus. Falava, Deus, é Ele mesmo. Tem coisas que a gente vai contar lá no Rio de Janeiro quando vocês forem para lá. Porque é muito importante a gente ter, sabe, esse coração de criança, né, que Jesus fala pra gente ter. De olhar pro Pai mesmo, sabe, perguntar. Eu tava um dia, eu fui ministrar numa igreja aqui em Taubaté. E eu lembro que eu tava falando assim, ai Senhor, o que eu vou ministrar, né? Porque eu ia ministrar louvor, mas também alguma palavra, alguma coisa assim. Eu falei, Senhor, fala comigo o que eu tenho que fazer. Ou eu tava falando, eu tava assim, eu acho que eu tava pensando, o que eu vou ministrar, o que eu vou ministrar, né? Aí eu tava com o meu celular, eu dei o meu celular para umas criancinhas brincarem. E tinha uma criança que tava no colo do pai. Aí ela tava olhando as menininhas brincarem, né? Com o meu celular. Aí eu falei pra ela, vai lá brincar também. Mas assim, sem pensar, a primeira coisa que ela fez quando eu falei com ela, vai lá brincar também, foi assim, ó. Olhou pro pai dela. Tipo, No mesmo segundo. possa, né? Na hora, o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque eu tava, o que eu vou falar? Tá? Na hora, o Espírito Santo falou assim, só olha pra mim. Só olha pra mim. Então, depois disso, todas as coisas que eu vou fazer, eu falo, Deus, Lembra que eu comentei com você que minha oração é curtinha? A minha oração todo dia de manhã é assim, Senhor, o Senhor conduza a minha vida, me leve aonde o Senhor quer que eu esteja, e aonde eu esteja, o Senhor seja exaltado. É uma oração perigosa. Você deixa a sua vida na mão de Deus, Ele vai fazer o que Ele quiser. Mas depois de tudo que eu passei, a minha oração diária é essa. Bem rapidinho, curtinho. Então, eu entreguei, eu sempre falo, eu entreguei minha vida e estou muito bem, assim. Obrigado, né? E Ele está fazendo, Ele está movendo, Ele tem aberto portas que a gente vê que se não for pela mão dele, que é Ele mesmo, que pela mão dele. Se não fosse pela mão dele, a gente não teria nem acesso. Então ficou muito simples, né? É uma oração, eu falo, gente, é uma oração realmente perigosa, porque quando você entrega realmente sua vida para Deus, Ele vai conduzir e Ele vai pôr você onde você quiser. É por isso que a gente tem que estar preparado para isso. Tem que ter temor mesmo na hora de falar as coisas, porque senão depois a gente não aguenta. Você tem que estar preparado para fazer uma oração dessa. A gente não aguenta. E hoje eu entendo, assim, com tudo que eu passei, eu sei que Ele sempre vai ter o melhor para mim. Então não adianta a gente fugir também. Primeiro você precisa entender que Ele sempre tem o melhor, para você conseguir fazer uma oração dessa e ficar tranquilo. Né? O Leandro brincou, né? Puta, eu orei lá para nações e agora estou aqui, não sei o quê. Eu tenho certeza que ele está transbordando por dentro, é o que ele sempre quis para a vida dele. Ele está vivendo esse momento e a Poema está levantando o voo mesmo. E não vai parar tão cedo. Em cima de algo que ele se propôs a fazer. Em 2014, eu estava assistindo um vídeo da Poema, em 2014, estavam falando sobre o Danduque, né, que entregou a palavra para eles em 2014. Cara, 2014, são 9 anos estava atrás. sendo pregado. Ele sempre teve algo assim diferente, né? Você vê os vídeos antigos, né? Você vê que tem algo diferente. Tem algo diferente. Eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Agradecer a Deus por ter proporcionado essa mesa com você, né? E hoje você mora, não é tão longe, mas é um pouquinho longe de Taubaté, com certeza tem seus compromissos lá, o Bruno tem os compromissos dele. Obrigado, Bruno, por você ter vindo um dia antes para cá, trazer ela para a gente conhecer. Prazerzaço enorme ter te conhecido também. Pessoas que a gente conhece na vida, que a gente tem o primeiro contato, já parece que teve contato a vida inteira. Né? E quando as pessoas são de Deus, é basicamente assim que funciona, né? Parece que é uma conexão absurda, né? Sim. Que Deus faz, né? Hoje eu acredito que as pessoas que entram na minha vida, da vida da Mirelle, eles não entram somente com uma gravação. Sempre tem algo a mais, e eu tenho certeza que Deus vai proporcionar mais mesas, com certeza, mais coisas com a gente, pra gente estar vivendo todo esse processo aí junto, né, cara? É o mais importante, né? Obrigadão mesmo. Obrigada.
Obrigada. Eu estou muito feliz de conhecer melhor. Eu vou falar de novo, ó, acompanho desde 2018 e Deus é maravilhoso, porque Ele não une realmente pessoas, Ele une propósitos. Parece clichê essa frase, mas não é. A gente tem que crer de verdade nisso, é muito real. Então, muito obrigada pelo convite, pela confiança, do fundo do meu coração, que Deus abençoe grandiosamente vocês como casal, o ministério que vocês têm. Vocês já estão muito usados, mas Deus vai usar vocês poderosamente, como a gente falou ali na mesa, poderosamente numa missão assim, uma das missões mais importantes na vida de pessoas que transbordam o amor de Jesus nas plataformas também. Amém. Deus abençoe. Quer deixar um recado para o Vanderlei? Vanderlei, estou muito feliz de vocês e a Cris agora estarem com um casal para acompanhar vocês, para ajudar na alimentação, para caminhar, fazer musculação. Pode fazer esse corte aí, tá? Para me mandar. Um beijo, obrigada. Do fundo do meu coração. Então é isso, galera. Quem gostou, deixa seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Manda pro seu amigo. Manda pro inimigo, né? Porque vai que essa é a palavra que ele precisa para se converter também, né, gente? É isso. Obrigado, Agradecer, gente. fiquem com Deus. Até o próximo episódio aí, galera.